detalhar o que iria acontecer com ele. Então Pedro resistiu, disse: de modo algum isso não vai acontecer contigo. Amados, o que eu vou dizer aqui só pode ser compreendido a partir da revelação. E a minha oração é que o Espírito de Deus revele no teu coração isso que eu vou mencionar aqui. Se por um lado a história da humanidade é dividida, tem antes de Cristo e depois de Cristo. Se a história de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus, tem antes de Cristo e depois de Cristo, senão não é homem de Deus, não é mulher de Deus, coisa alguma. Também Jesus tem na vida dele, antes de Cristo e depois de Cristo. Erga a cabeça e olhe para mim e ouça. Jesus antes de Cristo é um, depois de Cristo é outro. Antes da cruz ele é um. Antes do sacrifício ele é um. Depois do sacrifício ele é outro. Está me ouvindo? Não somente na história da humanidade tem antes de Cristo e depois de Cristo, não somente na história de cada homem, de cada mulher de Deus tem antes de Cristo e depois de Cristo, mas na vida do próprio Senhor Jesus. Tem antes de Cristo e tem depois de Cristo. Antes dele se tornar o Cristo, o inferno trabalha, os poderes das trevas trabalham para que ele não se torne o Cristo. Porque se ele não se torna o Cristo, se ele não morre na cruz, se ele não é o sacrifício perfeito, e esse é o tema da campanha, não teria na história da humanidade antes de Cristo e depois de Cristo, não teria na minha vida antes de Cristo e depois de Cristo, não teria na tua vida antes de Cristo e depois de Cristo. O pecador continuaria pecador, o bêbado continuaria bêbado, o viciado continuaria viciado, a prostituta, o idólatra, o feiticeiro. Não haveria solução para a raça humana se Jesus não se torna o Cristo. Estão me ouvindo? Isso é compreendido a partir da revelação. Diga à pessoa que está com você, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. E o que Pedro faz aqui, olhe para mim e ouça, é o que muitas pessoas fazem hoje, sem saberem, por falta de revelação. Pedro era pró-Jesus, mas era anticristo. Está me ouvindo? Eu vou dizer de novo. Pedro era pró-Jesus, mas era anticristo. Quando ele toma a posição, ele diz: não, isso de modo algum vai acontecer. Ele está protegendo Jesus. Ele está defendendo Jesus. Estão ouvindo? Pedro é pró-Jesus, mas é anticristo. Algumas pessoas pensam, quando a Bíblia fala de anticristo, é o chifrudo. Não, o anticristo é aquele que é contra o sacrifício. Diga quem está ao teu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Eu encontro pessoas todos os dias, eu tenho viajado por tantos lugares e tenho pregado a palavra de Deus em tantos lugares, e eu encontro gente sincera, como Pedro aqui, pró-Jesus, mas anticristo. Quantas pessoas defendem Jesus, cantam para Jesus, mas não têm ideia, noção, porque ele morreu na cruz. Não basta você saber o que aconteceu com ele na cruz do Calvário. Não basta você ter ideia ou noção do que aconteceu com ele. É preciso que você busque de Deus revelação por que aquilo aconteceu com ele.
Está me ouvindo? Tem alguém aí? Pró-Jesus e anticristo. Defende Jesus, mas é contra o sacrifício. Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Revelação. E daí a pouco, Satanás estava lá novamente. Estava lá quando Herodes se mobilizou para matar as crianças, os recém-nascidos, querendo que Jesus fosse morto naquela matança, para que ele não se tornasse o Cristo. Na tentação do deserto, a mesma coisa, e agora está usando um bem próximo para tentar impedir que Jesus se torne o Cristo. Se Jesus continua sendo Jesus, eu não teria sido salvo, você não teria sido salvo. Nenhum endemoniado seria livre, está ouvindo? Ninguém teria a vida transformada, mudada. A Bíblia não diz se alguém está em Jesus, nova criatura é. A Bíblia Sagrada diz se alguém está. Tem alguém aí? Se alguém está. Se alguém tem revelação do Cristo. Ele tem na história da vida dele, antes de Cristo e depois, antes dele ser o Cristo, ele é um. Depois que ele se torna o Cristo, a Bíblia Sagrada diz que ele recebeu um nome que está acima de todo nome que se possa referir no céu e na terra e embaixo da terra, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que ele é o Senhor. Porque ele se tornou o Cristo. Jesus antes de Cristo e Jesus depois de Cristo. Estão ouvindo? E anticristo não é o diabo, mas é toda pessoa e qualquer pessoa que resiste o sacrifício. Eu vou dizer uma coisa aqui a você que veio, e eu creio que você não veio por acaso. Eu creio que você não está ouvindo por acaso, eu creio que Deus tem um propósito para você nesta noite. Diga quem está com você, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Durante muito tempo na minha vida, e eu cresci na igreja, quem já ouviu meu testemunho sabe, eu cresci na igreja, mas eu só fui ter revelação sobre o Cristo depois de muito tempo. Foi aí que o Espírito Santo foi me ensinar que todo sacrifício na Bíblia, eu nunca tinha entendido porque a Bíblia fala tanto em sacrifício. E começa lá no início da história da raça humana. Se você já leu a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. O primeiro sangue derramado na terra, quem derramou foi Deus. Está ouvindo? Eu pensei que foi Caim. Mas o Espírito Santo me mostrou que quando Adão e Eva, eles pecaram, e eles ficaram tentando cobrir a nudez com folhas de figueiras. A Bíblia Sagrada diz que Deus os cobriu com pele de animais. Para Deus tirar a pele de um animal para cobri-los, Deus teve que derramar
o sangue. Estão me ouvindo? Ali Deus estava dando o modelo. Ali Deus estava dando o protótipo para o casal, os nossos representantes lá no início da história. Aquele sacrifício que Deus fez ali para tirar a pele do animal e para que a nudez fosse coberta, apontava para Jesus Cristo. Estão me ouvindo? Aquilo era um retrato de Jesus Cristo. Era o protótipo de Jesus Cristo. Era como se Deus estivesse dizendo: do mesmo modo que esse animal está sendo sacrificado aqui, o sangue está sendo derramado para cobrir a nudez, um dia o meu filho vai ser sacrificado na cruz para que a nudez espiritual seja coberta, para que todo o pecado seja tirado. Estão me ouvindo? E depois vem os dois irmãos. Eu vou correr com a mensagem, eu não vou falar de todos os sacrifícios. Vem Caim e Abel. Eles aprenderam com os seus pais. Deus deu o modelo, o protótipo, como as coisas deveriam ser. Estão compreendendo? Sacrificou um animal, tirou a pele. Aquele sacrifício apontava para Jesus Cristo, apontava para o Calvário. Diga à pessoa que está ao teu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. E depois veio os dois irmãos, Caim e Abel. Estão lembrados? Eles vão prestar um culto a Deus e cada um deles traz uma oferta. O Caim traz do fruto da terra e Abel traz o melhor das ovelhas. Eu nunca tinha entendido isso, até que o Espírito Santo me revelou. Eu pensava que Deus estava fazendo acepção de pessoas. Porque Deus recebeu o sacrifício de Abel e não recebeu o sacrifício de Caim. E eu fiquei irado com Deus algumas vezes, quando li essa passagem, e eu pensava: por que Deus está fazendo acepção de pessoas? Até que o Espírito Santo me revelou. O que Caim trouxe não tinha sangue, não era um sacrifício. Não era na mesma linhagem do protótipo que Deus havia dado lá no início. Estão me ouvindo? O que Abel trouxe tinha sangue. Era um retrato de Jesus Cristo. Era o protótipo de Jesus Cristo. Estão me ouvindo? Apontava para o Calvário, apontava para o que iria acontecer com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Caim era anticristo. Não tinha revelação do Cristo, do sacrifício. Estão ouvindo? Abel era pró-Cristo. Porque Deus deu o modelo lá para os seus pais, Adão e Eva. E você vai passando as páginas da Bíblia e você vai vendo. Eu louvo ao Senhor porque Ele me revelou essas coisas. E toda vez que você vê alguém na Bíblia que traz um sacrifício perfeito, no contexto você vê a manifestação da glória de Deus ali, o poder de Deus se manifestando ali. E por quê? Porque todo sacrifício na Bíblia, todo sacrifício perfeito apontava para Jesus Cristo. Apontava para o Calvário, apontava para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso Deus manifestava ali o poder. Por isso a glória de Deus descia. E você só compreende isso a partir da revelação. E você vai passando as páginas da Bíblia. E você vê Noé, quando o dilúvio acabou, ele construiu um altar e sacrificou. E você vê Abraão, Isaque e Jacó,
E você vai passando as páginas da Bíblia e você vai encontrando homens e mulheres que entraram para a galeria dos heróis da fé, porque tiveram revelação do sacrifício. Todo sacrifício na Bíblia, todo sacrifício perfeito, aponta para Jesus Cristo, aponta para o Calvário, para o Cristo. Olhe para mim e ouça. A única vez, ou uma das vezes, e eu nunca pensei que Deus pudesse ficar irado por causa de oferta, até quando o Espírito Santo me revelou o livro de Malaquias. Eu sempre fiquei indignado quando eu via pastores e pastores falando de ofertas e sacrifícios. Eu ficava irado. Eu já estive onde vocês estão. Eu já senti aquilo que muitos de vocês sentem na hora do sacrifício. Eu já fui anticristo. Está ouvindo? Até quando o Espírito Santo me revelou. Lá no livro de Malaquias, Deus está irado. E Deus está irado com os pastores. Está irado com os sacerdotes. E Ele diz, vocês sacerdotes, vocês são os culpados. O povo está trazendo o imundo no meu altar. Está trazendo a escória, a sobra. Está trazendo aquele que tem impinge, aquele que tem a perna quebrada. Porque era mais ou menos assim. O sujeito era criador de ovelhas. E ele tinha o seu rebanho. E ele tinha lá uma ovelha que quebrou a perna. E ela não consegue acompanhar o rebanho. Estão ouvindo? É um problema para ele. E ele ia prestar um culto a Deus. E ele tinha que levar uma oferta. Sabe o que ele fazia? Ele olhava aquela da perna quebrada e pensava assim, essa vai morrer mesmo, já que ela vai morrer mesmo e eu tenho que sacrificar uma, eu vou levar logo esta. A desprezível. Estão ouvindo? É assim que muitas pessoas fazem. Outro dia chegou na nossa igreja e eu fiquei perplexo com isso. Quase que eu chamei a polícia.